Lembra que o Romeu Thuma Júnior, logo depois das eleições, a última agora, a eleição indireta, ele prometeu que na semana seguinte ia se comunicar com a imprensa, ia marcar uma entrevista coletiva para ele e para o Leonardo Pantaleão? Pois bem, essa coletiva vai acontecer, eu já sei quando. Também temos desdobramentos importantes acontecendo no Conselho e principalmente uma vitória, olha, de respirar na justiça que o Corinthians conseguiu nessa última quarta-feira. Eu já conto tudo para vocês, então bora lá. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bora, se inscreve aqui no canal, estamos chegando perto dos 20 mil inscritos, se liga aqui na Salazar TV, só hoje esse é o segundo vídeo, vai ter mais um vídeo que eu vou gravar para vocês para falar do MP dessa investigação, porque temos novidades, mas aqui agora vou tratar sobre assuntos relacionados a Romeu Thuma Júnior, ao Conselho e uma vitória importante que o Corinthians conseguiu na Justiça, já explico tudo para vocês, então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e bora aqui para as informações, tá certo? Bom, vamos lá, lembra que o Romeu Thuma Júnior falou depois da entrevista do Osmar Stabile, antes, né, na verdade, da entrevista do Osmar Stabile, acabou a eleição indireta, Stabile eleito, Pantaleão eleito, e o Romeu falou, na semana que vem a gente vai ter um papo aqui, uma conversa, eu vou marcar uma data. Isso vai acontecer na próxima segunda-feira. Se nada mudar, na próxima segunda-feira, que dia que é? Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário, dia 8 de setembro. Segunda-feira, 8 de setembro, a gente deve ter uma entrevista no Parque São Jorge com Romeu Thuma Júnior e Leonardo Pantaleão, tá certo? Isso é importante porque vai ser um momento importante para a imprensa fazer questionamentos. Aliás, o que vocês querem saber? Coloca aqui nos comentários que a gente leva isso também lá para a coletiva e eles vão ter que explicar principalmente sobre o Estatuto. A reforma do Estatuto, eu estou sabendo que o Romeu já vai chegar lá com algumas datas, algumas questões, algumas novidades. Ele vai dar as satisfações e será questionado sobre a reforma do Estatuto, que é o assunto principal, é o que todo mundo está querendo saber, certo? E ele também vai responder a Rodrigo Bittar. Rodrigo Bittar deu uma entrevista ao Kaká Catalão no canal lá do Povo Escolhido e falou bastante do Romeu Thuma Júnior e de algumas atitudes dele, certo? Você está ciente disso. Se você não está ciente, vai lá, acompanha no canal do Kaká Catalão, lá no Povo Escolhido, o Rodrigo Bittar, que concorreu com o Pantaleão à eleição de vice-presidente do Conselho Deliberativo, que inclusive defendeu, entre aspas, o Romeu Thuma Júnior naquelas decisões abruptas da Comissão de Ética no dia 31 de maio na invasão, não quis participar daquilo. Rodrigo Bittar pertence à Comissão de Ética, ele acabou criticando algumas atitudes do Romeu Thuma Júnior e ele vai, nesta coletiva, responder ao Rodrigo Bittar, né, Preguiça? Preguiça tá latindo aqui. Preguiça, deixa eu terminar o vídeo aqui e explicar pra galera. Vamos lá, voltando aqui aos assuntos. Então é isso, segunda-feira, Romeu Thuma Júnior concede uma entrevista. Importante destacar também que aquele caso da invasão do dia 31 de maio, antes, eles haviam concentrado sócios e conselheiros todos sob ali a jurisdição, entre aspas, do Rodrigo Bittar, que é da ética dos conselheiros, e ele que estava tocando isso daí, esse processo. Houve uma reunião e é importante explicar o seguinte, tem pessoas da comissão de ética que não podem, que estão sendo julgadas por causa daquela invasão. Então, neste caso da invasão que está lá na ética, elas não participam. Elas são membros da ética, certo? Só que como elas estão sendo julgadas, serão julgadas neste processo, elas saem, continuam trabalhando nos outros processos da ética, mas nesse elas saem e os suplentes que estão ali tomando aquele lugar. Houve uma reunião e nessa reunião ficou decidido que os sócios que participaram daquilo serão levados à comissão de ética dos sócios. E os conselheiros, sim, ficarão na comissão de ética dos conselheiros. Vai acabar essa ideia de ficar todo mundo junto, tá? Essa foi uma decisão tomada. O único que hoje é sócio, mas ficou na comissão de ética dos conselheiros para passar pelo processo ali, é o Augusto Melo, porque à época ele é tido como um dirigente à época, né? Como ele era dirigente à época, eles decidiram manter ali na comissão dos conselheiros. O resto vai tudo lá para os sócios, quem não for conselheiro, tá? Essa foi uma decisão que foi tomada ontem. Que mais sobre isso daqui? Outra coisa, o Leonardo Pantaleão tá tocando a comissão de ética como nunca se viu, tenho falado isso aqui, teve uma reunião esses dias com o pessoal da ética para falar justamente sobre
sobre a celeridade destes processos. Tem um processo, por exemplo, que foi enviado a um dos relatores e esse relator nunca escreveu uma linha nesse processo, está lá literalmente parado, assim como tinha aquele do Fernando Monteiro Alves, que também era só enviar para a ética dos sócios e o Dunga não fez absolutamente nada. O Robertson Medeiros, se não me estiver enganado, até esqueci o nome dele, que estava lá parado, o ex-presidente da ética não estava trabalhando nesse sentido. Portanto, as coisas agora estão andando, houve uma reunião, inclusive isso foi de certa maneira comemorado, né, bem recebido pela comissão, e a gente deve ter esses processos agora passando de maneira mais rápida. Mas que eu preciso falar para vocês, uma decisão importante que mexeu aí com os brios de alguns dentro do Conselho, dentro do Corinthians, é o que disse o Rodrigo Bittar lá no canal do Povo Escolhido do Kaká Catalão. Ele explicou que Valmir Costa, Claudinei Alves, o Ney, que trabalhavam na base, aliados ao Augusto Melo, e mais 2 sócios, eles tiveram a suspensão suspensa. Lembra que estavam todos suspensos de frequentar o Parque São Jorge? Só esses 4, eu não lembro o nome dos outros sócios agora, mas são 2 sócios, mas os mais importantes, Claudinei e Valmir, estão liberados de frequentar o Parque São Jorge. E quem concedeu isso a eles foi o Romeu Tuma Júnior. O Rodrigo Bittar questionou isso no canal do Kaká Catalão. Por que o Romeu Tuma Júnior fez isso? Eu fui lá e fui questionar o Romeu Tuma Júnior sobre isso. E explico aqui para vocês o que ele explicou para mim. E depois até conversei também com o Leonardo Pantaleão para entender como é que isso funciona e houve a confirmação disso. O que o Romeu alega? Um advogado entrou com um pedido no Conselho Deliberativo com o Romeu Tuma Júnior, solicitando que essa suspensão fosse revista porque essa suspensão estava suprimindo instâncias. Essa foi a alegação. E o Romeu Tuma Júnior entendeu que o advogado está correto, entendeu que faz sentido, que ele está correto neste pedido. Por que ele entendeu isso? Principalmente nessa questão de suprimir instâncias. Para quem é do direito vai entender bastante isso. É o quê? Se você tiver uma punição, onde você pode recorrer dessa punição? Para você entender como se fosse a primeira instância, você pode perder uma ação e recorrer dessa e vai discutir isso na segunda instância. E no Estatuto do Corinthians diz o quê? Se o cara é sócio do Corinthians, ele é sócio, ele tem que ser julgado na comissão de ética dos sócios. Se ele ali sofre uma punição, vamos dar um exemplo, ele está suspenso, olha, ele foi punido com expulsão do Corinthians. Ele pode recorrer dessa decisão. Onde que ele recorre? Ao Conselho Deliberativo, que leva o caso dele para plenário e lá se ratifica ou retifica a decisão da comissão. Então, o Conselho Deliberativo é a segunda instância, é a base recursal. E, portanto, se você pegar o caso desses sócios, levar eles direto para o conselho, eles vão recorrer para quem? Eles perdem a instância de recurso. E foi por isso que o Romeu atendeu ao pedido desse advogado, dizendo, olha, suspende a suspensão deles, então eles estão livres para frequentar o Parque São Jorge, e o caso deles tem que ir lá para a Comissão de Ética dos sócios, porque nem o Valmir, nem o Ney são conselheiros, são apenas sócios do Corinthians. Aí eu posso discutir assim, tudo bem, mas por que suspendeu a suspensão? Poderia ter mandado lá para a comissão dos sócios, mas não precisava ter retirado a suspensão. Aí sou eu, uma opinião aqui, mas a informação é essa. Ou então, se você vai suspender a suspensão deles, suspende de todo mundo. Né? Então abraça e suspende de todo mundo. Só isso que eu fiquei com uma certa dúvida. Mas eu acho que é mais uma questão de opinião. Agora, a base para entender por que ele acatou isso, faz sentido porque é a questão de suprimir instâncias, senão a pessoa perde a instância de recurso. Tá certo? Isso foi a explicação dele, ele vai falar mais sobre isso lá na coletiva de segunda-feira. E por que só desses 4? Porque este advogado representava estes 4, então a decisão dele automaticamente reverbera apenas para estes 4, porque o advogado representava os 4 e fez esse pedido, tá certo? Que mais? Eu acho que... vamos falar do caso SPR, uma vinheta aqui agora para eu tomar uma água, porque esse caso é importante.
Senhores, o Corinthians conseguiu uma importante vitória no Tribunal de Justiça de São Paulo nessa quarta-feira. O Corinthians, mais uma vez, foi representado pelo escritório do Dr. Ricardo Bianchini Advogados, ele com o time dele representando o Corinthians e desta vez, pela primeira vez, auxiliado, junto ao Dr. Pedro Soares, novo diretor jurídico do Corinthians. Pela primeira vez o Pedro junto com o Bianchini e ambos juntos nessa ação que o Bianchini vem trazendo já com o time dele desde lá de final de 2022, se eu não estiver enganado, que ele vem tratando esse caso importante com a empresa SPR. E olha só como é que funciona isso. Lá no tribunal, os votos foram declarados. Eram 5 desembargadores, o Corinthians estava perdendo por 2-1, faltavam os 2 últimos votos ontem, e os 2 votaram a favor do Corinthians. O Corinthians conseguiu uma virada no final, venceu por 3-2, derrubou este contrato com a SPR sem a necessidade de nenhum pagamento de multa. A multa estava aqui, deixa eu dar uma olhada, a multa aqui estava na casa ali dos 20 milhões de reais. Era mais, porque na verdade era 18, que se você somar tudo que envolveria isso, mais os impostos e tudo mais, tem conta até que chega perto de 30 milhões. Mas enfim, de qualquer maneira, o Corinthians se livrou da multa e se livrou da empresa. Para quem não lembra, a SPR, o que ela tinha? Ela tinha um contrato com o Corinthians em que ela detinha exclusividade para vender produtos têxtil fora Nike. Tudo que não era Nike e era produto têxtil, era só a SPR que podia vender, tá certo? Isso daí foi um contrato feito aí, há mais de 10 anos atrás. Só que esse contrato estava sendo muito ruim para o Corinthians, porque a empresa, primeiro, o Corinthians identificou que ela estava burlando os selos do clube, aqueles selos que identificam que aquilo é original, e estava fazendo algumas vendas, algumas comercializações por fora das lojas oficiais, e isso significa no não pagamento de royalties para o clube. Então o clube tem royalties para receber da empresa. A empresa vende 30, só que de 30 ela vendeu 20 por fora e 10 da maneira correta. O clube vai receber royalties de 10. Essa é a alegação do Corinthians. O clube alegou que que a empresa estava burlando esse pagamento de royalties com essa venda feita fora das normas corretas. Tá certo? Além disso, eles tinham, tô até olhando aqui, eles estavam, a SPR em recuperação judicial, o Corinthians com um projeto de mais de 100 lojas, muitas lojas fecharam, eles não conseguiam entregar todos os materiais, o Corinthians tentou rescindir essa exclusividade, esse contrato de exclusividade, de maneira amigável, não foi possível. Foi aí que na gestão do Duílio Monteiro Alves, final ali de 2022, início de 2023, o Duílio resolveu comprar essa briga. Ele resolveu acionar porque era uma questão que muita gente no Corinthians tinha receio, porque o risco era muito grande, a multa era muito alta, o contrato era um contrato muito grande, e se o Corinthians não conseguisse vencer isso na justiça, poderia gerar um prejuízo enorme. Ainda mais agora, você pensa agora, o Corinthians tem um novo contrato com a Nike bem diferente daquele. Se o Corinthians perde essa ação, a SPR voltaria a ter vínculo com o Corinthians, e aí o Corinthians, para rescindir, teria de pagar. Senão, ela voltaria com a exclusividade, algo que o Corinthians derrubou neste contrato com a Nike. Agora não tem mais essa de exclusividade, o Corinthians tem agora essas parcerias com a Approve e outras coisas, tem coisa com a Centauro e tudo mais. O Corinthians perderia isso que ele conquistou agora nesse novo contrato com a Nike, teria que trazer essa empresa de volta que não estava entregando o que o clube precisa que ela entregue, estava no argumento do clube burlando o pagamento de royalties e ainda teria que dar exclusividade para ela, e se quisesse rescindir, pagar uma multa absurda. Então, assim, é uma vitória que impactou nisso tudo. Era algo muito importante, arriscado, tinha muita gente de olho nessa questão, nesse julgamento, e o Corinthians conseguiu essa vitória. É a primeira grande vitória na gestão do Pedro Soares e mais uma grande vitória sobre as atitudes do escritório ali,
do Ricardo Bianchini e dos seus advogados, tá certo? E olha, como isso é importante, do que o Corinthians vende de produtos, 80% é têxtil. Então, assim, a gente está falando de muito dinheiro, de muitos royalties e de uma parte importante dessa receita do Corinthians. Que mais? É isso. Eu queria só passar essa informação para vocês, que eu sei que lá dentro do clube esse caso estava sendo olhado por todos com muito receio e foi uma vitória bastante comemorada ontem. Portanto, senhores, é isso. Vou fechar esse vídeo com a história do Romeu Tuma Júnior, com essa história da SPR, e no próximo vídeo vamos falar de Ministério Público. Bora lá? Bora! E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.